Graças e paz. Todo cristão enfrenta a batalha e hoje eu quero compartilhar com cada um de vocês o texto de Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18, quando Paulo escreve à igreja que está em Éfeso. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não temos que lutar contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregar o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos e em toda a parte. Todo cristão enfrenta a batalha. E Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele divide, pelo menos em 3 partes, essa carta. A primeira parte vai falar sobre o privilégio dos cristãos. E logo no versículo 1 ele vai falar que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E depois no capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar dos deveres. Nós que fomos alcançados pela graça de Deus, pela salvação de Deus, nós que tivemos esses privilégios, agora ele também nos deixa alguns deveres. Deveres que nós devemos cumprir. Ele fala da necessidade da unidade da igreja, vai falar da santidade, o quanto os pecados nos separa do nosso Deus. Ele fala ainda dos dons que é dado para a edificação da igreja. Isso nas primeiras partes, privilégios e deveres. Logo no capítulo 5, depois Paulo vai nos dizer sobre como nós devemos nos encher do Espírito Santo, ser cheio de amor uns pelos outros, seguindo sempre o exemplo de Cristo. Ele ainda nos fala sobre o casamento, os papéis que o esposo, que a esposa deve ter, no versículo 22 ao 24 do capítulo 5. Depois do 25 ao 28 vai falar dos deveres dos maridos. O capítulo 6 começa nos dando um parecer, a postura que os filhos devem ter diante da criação dada pelos seus pais. E termina assim essa primeira parte falando sobre a postura que o homem tem que ter na sociedade. Terminando essa primeira parte, ou melhor, essa primeira e segunda parte, deveres e privilégios, ele entra no capítulo 6. E ao entrar no capítulo 6, ele entra nos advertindo. E ele já começa dizendo logo no versículo 10: Por isso eu quero recordar-lhes que a força deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Queridos, quando Paulo começa a nos advertir, ele nos adverte dizendo que não será fácil. A nossa vida não é fácil. Ele coloca privilégios, coloca deveres, e após nos apresentar, ele olha e nos dá esse referencial. Nós estamos em uma batalha que estamos lutando contra seres poderosos, seres invisíveis, mas ao mesmo tempo ele diz que essas forças que se opõem contra a igreja, se opõem contra o ser humano, faz de tudo para que nós não venhamos a desfrutar daquilo que Deus separou para o seu povo. Existe uma guerra espiritual acontecendo, querido. E essa guerra tenta impedir de que você receba as orientações e de que você viva essas orientações. E é por isso Paulo vai dizer: quanto mais, por último, eu quero alertar vocês que existe uma batalha, ela é interminável, ela é diária, até a volta de Jesus.
Mas eu quero trazer uma tranquilidade no teu coração, querido. Eu quero trazer uma palavra, tranquilidade para você. Porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, muitas vezes nós pensamos que não há esperança, que não tem jeito. Mas a própria palavra nos diz isso. Jesus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus tem autoridade sobre os anjos caídos e não caídos. Jesus tem autoridade sobre as doenças. Jesus tem autoridade sobre os vírus. Jesus tem autoridade sobre o vento, sobre o mar. A palavra vai dizer no Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. O diabo só vai até onde Deus autoriza. O diabo só faz aquilo que Deus permite. Deus está no controle de toda a situação, querido. Só há um Deus e Ele governa sobre todas as coisas. Ele está debaixo do governo de Cristo e da autoridade de Deus. O diabo ele não pode fazer nada sem a autorização do nosso Deus, querido. Então essa é uma palavra que nos traz segurança, é uma palavra que nos traz tranquilidade, porque nenhum mal pode chegar até você se não for pela permissão de Deus. Nós estamos em um universo, e nesse universo o poder que impera é do poder supremo, é do nosso Deus. Um Deus que é sábio, um Deus que é justo e um Deus que é verdadeiro. Mas aí você poderia então perguntar, se nós estamos em uma batalha, então como vencer essa batalha? Paulo então nos deixa esse conselho, nos deixa essa palavra de vitória. E quando ele chega no versículo 11 do capítulo 6, ele vai dizer para mim e para você que nós devemos nos revestir, revista do poder que vem através de Jesus. Da mesma forma que ele fala lá no versículo 2 do capítulo 1, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e esse poder está em nós. Aqui ele está dizendo que esse poder que está em nós, nós podemos nos revestir dele. Ele ainda vai dizer no versículo 11 sobre uma figura de um soldado com uma armadura. Paulo descreve essa armadura, esse soldado, de uma maneira muito clara para dizer para mim e para você que o soldado ele sempre está preparado para uma guerra. Ele está sempre a proteger um território. E Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte: você precisa estar preparado, você precisa estar se protegendo. O objetivo do diabo é te derrubar. O objetivo do diabo é nos pegar, é nos estraçalhar, e ele não brinca. E por isso Paulo vai dizendo ainda no capítulo 6, 3 vezes, fiquem firmes, fiquem de pé, permaneçam firmes. No versículo 11, fiquem firmes. No versículo 13, permaneçam de pé. No versículo 14, estais, pois, firmes. A maneira que nós encontramos para permanecer firmes, só com a armadura de Deus. Nós podemos evitar ser apanhados nessas ciladas que o diabo tem tramado todos os dias, quando nós tomamos posse dessa armadura, quando nós estamos revestidos dessa armadura que Deus tem nos dado. É uma batalha de resistência, querido. Jesus ele passou por essa batalha. Jesus ele foi levado ao deserto e ali Satanás o tentou, mas ele foi vencedor porque ele tinha a palavra. A figura do soldado, quando Paulo está dizendo para o povo de Éfeso, esse soldado que está guardando esse território, é quando o inimigo vem ao encontro. E eu quero dizer para você que o inimigo vai todos os dias ao teu encontro. Ele vai tentar todos os dias fazer com que você seja destruído. Ele vai fazer todo dia com que você venha desanimar, venha fazer todo dia com que você venha olhar para o lado e venha esquecer daquilo que Deus preparou e separou para você. No versículo 12, Paulo vai dizer ainda que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Os inimigos são maiores do que eu. A luta não é contra os nossos semelhantes. Então a batalha, eu não tenho como lutar, não é pessoas contra pessoas. Nós estamos lutando contra aquilo que é invisível. Então, quem entra nessa batalha para lutar por nós é o nosso Senhor Jesus, nos dando poder, nos dando força, e nós revestidos dessa armadura, começa a nos dizer que nós podemos ser vencedores. Mas Paulo ainda vai dizer que existe um dia mau. E é nesse momento aqui que quando eu olho para esse dia mau, e eu penso que Paulo diz que todos os dias são dias maus. Existem dias só que são piores do que os outros. O que eu entendo que Paulo está dizendo é o seguinte: parece que tem dias que Satanás concentra todos os seus esforços
vem com a cavalaria pesada, o armamento pesado para tentar nos destruir. E parece que nesses dias nós fomos marcados, você foi marcado, e aí vem o desânimo, vem a vontade de desistir, vontade de parar, parece que não vai dar certo, parece que não vamos conseguir. Querido, eu quero dizer para você, esse dia mal pode durar um dia, uma semana, um mês ou até anos, mas tomai a armadura de Deus. Há um dia mal, diferente para cada pessoa. Há luta diferente para cada pessoa. Há problemas diferentes para cada pessoa. Nós teremos que enfrentar também de formas diferentes. O alvo do diabo é derrubar você, é acabar com você. O alvo de Deus é que nós fiquemos inabaláveis aqui neste mundo, que nós venhamos a desfrutar de tudo que Ele separou para nós. Se o diabo tem como propósito derrubar você, acabar com você, tomar a sua mente, tomar o seu entendimento, fazer com que você venha tropeçar moralmente, ser infiel, esposas infiel ao seu marido, marido infiel às suas esposas, o propósito de Deus é fazer com que você entenda que a vitória já foi ganha. A vitória já foi ganha, meu querido. Deus já decretou essa vitória para você. Jesus já triunfou sobre principados e potestades. Jesus tem poder no céu e na terra. Só há uma maneira de você vencer nessa batalha. Tome a armadura de Deus. Tome posse dessa armadura de Deus. Você tem que ter certeza de que Cristo Jesus habita em você. Você precisa ter certeza de que você teve um arrependimento genuíno, de que o Espírito Santo habita em você, de que você é nova criatura. Você precisa declarar no teu coração: eu pertenço ao Senhor Jesus. Querido, se em algum momento você fracassou e no momento do dia mal você caiu, é tempo de recomeçar. Vários homens caíram, Moisés caiu, Pedro caiu, Davi, Elias, homens que são exemplos bíblicos, mas eles caíram. Mas o interessante é que eles se levantaram. E quando eles se levantaram homens diferentes. Homens que se quebrantaram diante do Senhor. E porque eles se quebrantaram, Deus levantou e fez desses homens que eram grandes guerreiros, grandes soldados, pessoas que fizeram diferença nesse mundo. Eu quero dizer para você, Ele quer levantar qualquer soldado ferido. Se nessa batalha você se sente cansado, você se sente desanimado, e se por algum motivo você caiu, é tempo de recomeçar. É tempo de você se levantar e dizer: eu faço parte desse exército. Deus tem preparado para você aqueles privilégios, queridos. Toda sorte de bênçãos Ele já entregou para você. É posse tua. Se o diabo não tem deixado você viver, experimentar, desfrutar, está na hora de você desfrutar. Estamos em uma batalha, mas a vitória é ganha. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: hoje é dia de vitória para você, meu amado. Hoje é dia de libertação para você. Tome posse e que o Senhor Jesus nos fortaleça, nos dê poder para continuarmos enfrentando a nossa batalha. Deus abençoe tua vida, tua família. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe.